Boa noite a todos vocês, boa noite, meus queridos irmãos e amigos, a todos vocês que estão reunidos nos seus lares, ou no seu trabalho, ou no seu carro, né, ou com a família, ou sozinhos, mas reunidos de alguma forma, de alguma maneira, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir Ele falar aos seus ouvidos, ao seu coração. Então, que a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, ela vem invadir a nossa mente, o nosso coração nesta noite. Ela venha nos visitar, ela venha nos tocar com a presença do Espírito Santo nesta noite. Na esperança de que logo estaremos reunidos presencialmente novamente, mas nós vamos aproveitar esse momento, aproveitar essa maneira de cultuarmos ao Senhor nesta noite. E para começarmos, eu convido vocês para abrir no Salmo 40, nós vamos meditar somente um versículo desse Salmo. E diz assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Em outra versão, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para me ouvir e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir e ouviu o meu clamor. Este é o versículo para a gente iniciar, já ir aquecendo o nosso coração, porque o Senhor, Ele fala de várias maneiras. Ele fala através do salmo, Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra, através da oração. Basta estarmos com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos. E o salmista aqui, ele veio falar que ele esperou com paciência no Senhor. Sabemos que o salmista Davi, ele passou por tantas crises, por tantas dificuldades, por tantas situações no decorrer da sua vida, que não dá nem para contar. Algo que cada um de nós talvez nem passamos pela metade do que Davi ele passou. Foi perseguições, foi fome, foi traições, muitas situações. E ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. Há muitas pessoas que esperam com paciência. Há muitas pessoas que esperam diante de uma situação. Mas aqui deixa claro, Davi ele fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor. Então, essa espera é no Senhor. Essa espera é nele, no Senhor. Porque quando esperamos, nós podemos esperar por muitas coisas. Enquanto esperamos, a nossa esperança pode estar em muitas outras coisas. Mas é muito diferente quando nós esperamos no Senhor. Mesmo diante das dificuldades, esperar com paciência no Senhor é estar ali confiante no Senhor, permanecer confiante no Senhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Senhor, eu estou aqui esperando no Senhor, aguardando pelo seu socorro, aguardando pela sua ajuda. E foi isso que o salmista ele recebeu, o salmista Davi ele recebeu, porque ele diz: o Senhor se inclinou para me ouvir. Saber que o Todo-Poderoso, aquele que é majestoso, aquele que é dono de todas as coisas, que sustenta o universo em suas mãos, ele parou tudo para se inclinar a Davi. A mesma coisa, quando esperamos no Senhor, depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele se inclina para nos ouvir. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele se inclina para nos ouvir, Ele se aproxima de nós, porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa caminhada, Ele conhece a dor da nossa espera, Ele conhece que enquanto nós esperamos, quantas coisas acontecem, quantas coisas nos sobrevêm nesse período de espera. Não foi fácil para Davi, não é fácil para você, não é fácil para mim. Mas permanecer nele, confiando nele em meio às lutas e dificuldades, é a certeza de que aquele que é o Todo-Poderoso, ele também é o nosso papai, de perto, próximo, que se inclina para nos ouvir. E isso somente aqueles que esperam no Senhor têm esse privilégio. E nessa inclinação, Ele ouve o nosso clamor. Ele é um Deus de perto, irmãos. Ele é um Deus próximo, que não está aquém daquilo que nós estamos passando, que não está indiferente das nossas lutas e das nossas dificuldades. Pelo contrário, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o que nós passamos, Ele ouve a nossa oração.
Então, nesta noite, que possamos sempre relembrar de que o Senhor, de que Ele, o Todo-Poderoso, o Majestoso, é aquele que também se inclina e se aproxima de nós e ouve as nossas orações e ouve o nosso clamor. Então, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena permanecer confiante no Senhor. Então, eu convido vocês nesta noite para lembrar dessa promessa, para lembrar dessa passagem, guardar no seu coração em meio a tudo que você vem passando. Então, que esta noite, que neste momento você seja tocado pelo Espírito Santo, que as suas forças sejam renovadas, que a sua fé seja renovada na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, porque Ele nos garantiu que o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, aquele de todas as horas, estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos tempos. Então você está sendo convidado para, em adoração, abrir a sua mente, abrir o seu coração para a palavra de hoje, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus.
de toda a glória, vinde receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, vinde receber hoje o louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre, seu nome para sempre. Aleluias. Paz do Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Peço que nesse momento você pegue sua Bíblia e abra no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Que Deus possa falar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam, e obedece aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puseres em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos,
estes são os teus servos, o teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Que ele queria fazer um minutinho de oração. Oremos juntos em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento, Paizinho querido, queremos te pedir para que o Senhor venha tirar toda a distração, tudo aquilo que pode vir roubar, papai, a palavra, tudo aquilo que venha nos desconcentrar nesse momento. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós pedimos, Senhor Jesus, aquilo que está em Ti, né? Que são as muitas misericórdias do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo esta palavra, em nome do Senhor Jesus, assistindo esse culto, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos pelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos concedido, em nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado para a glória do teu nome. Que Deus nos abençoe. Queridos, uma palavra que Deus falou ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. No tempo de Neemias, a gente vê aqui que Neemias ele tinha uma função, ele era copeiro do rei, ele servia a mesa do rei, ele é responsável por servir a bebida do rei, de experimentá-la antes que o rei viesse a tomá-la, né, no caso. Neemias era um homem os seus antepassados, seus pais, eram judeus, a sua filiação, judia, né, judaica, melhor se dizendo. E nesse momento da história, diz a palavra do Senhor bem aqui no começo, que um dos seus irmãos, vindo de Jerusalém, nesse momento, os israelitas nesse momento estavam passando por um momento de reconstrução. Mas as coisas ainda estavam difíceis, as coisas estavam caminhando devagar, vamos dizer assim. Então, nessas indas e vindas de um dos seus irmãos, ele relata a Neemias como andava a cidade, como as coisas estavam acontecendo ali. E as coisas ainda estavam muito difíceis. Tanto é que ele relata, né, que aqueles, né, como diz a palavra, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Então, a situação do povo ainda era triste. As dificuldades eram grandes, né? Eu acredito que a necessidade que eles viviam ali era a necessidade de ter o que comer, de ter onde morar. A opressão sobre suas vidas ainda era grande. E aquela notícia abalou Neemias. Aquela notícia, como diz a palavra, trouxe grande tristeza, grande aflição, né? E Neemias, ele teve uma atitude ali linda, né, queridos? Que ele poderia, né, não se importar com aquela situação, porque Neemias estava servindo ao rei, vivia nos palácios do rei. Então Neemias estava praticamente tinha uma vida confortável ali, vamos dizer assim, que ele estava sobre os cuidados do rei, vamos entender desta forma. Mas, pelo contrário, querido, a palavra fala que Neemias, ele se entristeceu muito ao ponto de sentar e chorar e lamentar por toda aquela situação. Queridos, a gente temos ainda vivido, e a gente não sabe até quanto tempo isso vai durar, mas a gente está debaixo de uma pandemia. E as notícias não são boas. A gente liga a televisão para assistir um jornal, para ler alguma coisa na internet, a gente vai ver tristeza, sofrimento, luto. A gente vai ver, infelizmente, descaso, eram coisas que estavam acontecendo lá também em Jerusalém. E a gente vê isso hoje em dia, essas coisas acontecendo
também entre nós. Quanta gente, querido, que perdeu seus parentes, seus entes queridos, quantas casas que foram infelizmente destruídas, pai enterrando os filhos, filhos enterrando os pais, famílias que foram completamente destruídas pela pandemia. Querido, e a minha atitude e a sua atitude? Nós temos sentado, lamentado, chorado, buscado a Deus, a misericórdia de Deus, por tudo isso que está acontecendo, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. E isso é uma atitude que temos que ter. Nós não podemos fazer muito. Até então ali, Neemias, ele simplesmente, antes de qualquer ação, né, antes de qualquer reação ali, do que ele iria fazer, primeiro ele sentou, chorou. A palavra vai dizer que ele orou e jejuou durante muito tempo, querido, buscando uma direção do Senhor. Tenho certeza disso, buscando uma direção do Senhor. E a gente vai ver os comentários bíblicos e fala que esse luto, esse jejum, essa oração, essa lamentação, esse choro de Neemias durou 4 meses. 4 meses ele buscando o Senhor. Querido, nós temos praticamente 1 ano, né, que a gente está vivendo tudo isso. Nesse 1 ano, contra a dor, contra o sofrimento, querido. E nós, como igreja, nós temos pelo menos, né, chorado, pelo menos jejuado e orado, não por nós mesmos, não pela nossa situação, mas pela situação do povo, por aquilo que a nação está passando, por aquilo que as famílias estão passando. Se ainda você não fez, querido, comece a fazer. Comece a chorar, comece a se humilhar. Querido, sabemos que tudo o que acontece, ainda, tudo que nós estamos vivendo, tudo que ocorre a respeito da pandemia, ou de outras enfermidades, ou de tragédias, a gente sabe que ainda a gente vive debaixo do pecado. E tudo que acontece é consequência do pecado, né? É consequência do pecado, não foi diferente. O povo de Israel estava sofrendo, né? Passando por toda essa situação, passando por toda essa situação. Depois de 70 anos sendo escravizados, agora eles estavam voltando, né? Mas ainda a situação é difícil. Por quê? Neemias deixa claro, pecado. Eles deixaram o pecado. Infelizmente a gente ainda vive debaixo do pecado. O pecado está aí, trazendo morte, destruição. Mas eu e você, queridos, sabemos o que temos que fazer. E o que temos que fazer, querido, primeiramente, o primeiro ponto é jejuar e orar, é buscar o Senhor como fez Neemias. Porque esse ano, querido, vamos dizer que é um ano de reconstrução, de reconstruir. Nós temos que começar a reconstruir. E como vamos reconstruir? Né? É servindo. É servindo. Esse é o começo, esse é o ano do serviço, esse é o ano que a gente vai se levantar para servir com amor e para servir com intensidade. E nós temos exemplo, um grande exemplo é esse homem é Neemias. Esse é um grande exemplo de serviço, que agora é um homem que ele vai, né, chegar diante do rei, mesmo com muito medo, né? Qual seria a resposta do rei? E ele chega diante do rei, e o rei dá todas as condições para que ele venha cumprir a sua missão. Querido, nós estamos diante do rei, do Todo-Poderoso, do Rei da Glória, que nos deu o Espírito dele para que viéssemos cumprir a obra que ele colocou nas nossas mãos. Que coisa linda e maravilhosa. Nós temos a autoridade do Senhor Jesus para poder servi-lo. E servir o Senhor Jesus, nós sabemos muito bem, querido, você já aprendeu na nossa comunidade que servir ao Senhor Jesus é servir o próximo. É servir as pessoas. Então, esta unção que está sobre a minha vida, esta unção que está sobre a sua vida, para te encorajar, porque foi o Senhor que levantou Neemias, o Senhor que levantou, que encorajou, que deu coragem para que ele viesse se levantar no meio disso tudo, para ser uma bênção na mão do Senhor. Querido, o Senhor tem nos levantado, e você pode ter certeza que não é uma missão só minha, é uma missão sua, porque você também tem o Espírito do Senhor, né? Para que eu e você venhamos ser cheios de coragem para poder fazer a sua obra, para podermos edificar famílias e vidas serem edificadas, serem resgatadas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Porque não é nós, querido, que vamos convencer as pessoas.
Nós somos simplesmente um instrumento, a gente vai simplesmente lançar uma semente, a gente vai simplesmente abraçar, a gente vai simplesmente acolher, mas sabemos quem vai convencer, quem vai resgatar, quem vai salvar, quem vai curar, quem vai libertar, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus, porque essa é a tarefa dele, a função dele. A nossa função, querido, é acolher, é trazer para perto, é semear a palavra de Deus. E Neemias sabia muito bem qual era a sua função. Ele já sabia muito bem o que iria fazer. Tanto que aqui no capítulo 2, no versículo 11, né, até o título do capítulo fala a respeito, né, da reconstrução, e fala a respeito de Neemias animar o povo. Trazer o povo para perto. Neemias vai chegar em Jerusalém, querido. Ele vai chegar lá, né? Ninguém sabe, ele não se identificou para ninguém. Durante 3 dias, querido, ele ficou ali. Ele sobe para Jerusalém. Na primeira noite, querido, ele vai olhar os muros, vai olhar a situação que se encontra, os muros. Depois de ele ter olhado aquela situação, aí sim ele vai de encontros às autoridades que ali estavam, os sacerdotes, né? Aqueles que tinham uma autoridade naquele momento, né? E reúne eles e anima-os, para que eles viessem junto com Neemias começar esta obra. Animá-los, encorajá-los, né? Para que eles viessem estar com Neemias nesse projeto. E aí Neemias ele consegue trazê-los, né, para junto de si. E agora com os irmãos perto, com a ajuda daqueles que ali estavam, ele começa a obra. É o que nós como igreja, queridos, nós não trabalhamos sozinhos, a gente trabalha como igreja. A gente trabalha precisando um dos outros. Eu não consigo sozinho, querido, mas eu consigo. Tem coisas que eu posso até ir sozinho, mas tem coisa, querido, que eu não consigo. Eu preciso da ajuda de vocês. É um precisando do outro. E um grande modelo que a gente tem de como que a gente pode fazer é em próprio Atos, capítulo 2, onde a igreja estava sendo construída ali, onde os irmãos, como diz a palavra, estavam em harmonia, no partir do pão, nas orações, juntos. Juntos, é como igreja que a gente vai começar esse trabalho. Não são trabalhos isolados, juntos, queridos, como igreja do Senhor. É na oração, é no partir do pão, né? É no trabalho, é no serviço. Então agora, querido, Neemias com as autoridades, eles vão fazer grupos e cada um vai ficar responsável por uma parte do muro. E o muro vai sendo construído. Eu acredito que nesta caminhada, quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, nós sabemos que o inimigo vai se levantar. Nós sabemos que o inimigo vai se levantar, situações vão surgir, né? Tanto na minha e na sua vida, para tentar parar esta obra, para tentar parar, porque a intenção do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos levantou para resgatar essas pessoas, estas almas das mãos do inimigo. Então, querido, essa é uma missão que temos juntos, né? É o resgate, é resgatar as almas que estão nas mãos do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. E Neemias, ele enfrentou uma oposição muito grande de Sanbalate e Tobias, que tentaram de todas as formas, parar, né, a construção, a reedificação do muro, de todas as formas. Mas Neemias, ele era um homem que era conhecido como um homem que orava muito, que buscava muito. Então ele estava coberto, debaixo de muita oração. E nós como igreja temos que estar, voltando um pouquinho lá para trás, antes de dar início a qualquer trabalho, antes de dar início a qualquer coisa, querido, nós temos que estar debaixo de oração e jejum. Porque os ventos vão soprar, né? O inimigo vai se levantar, mentiras, né? Ou tantas outras coisas que podem surgir no meio do caminho. Mas saiba, querido, que nós temos o Espírito Santo do Senhor e nós estamos debaixo de jejum e oração. Debaixo de jejum e oração, e nós temos que ter esse entendimento que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Diz a palavra do Senhor, maior é o que está em vocês, que está com a igreja do Senhor do que aquilo que está no mundo.
E foi assim. Foi assim que ele foi bem sucedido no seu empreendimento, naquilo que o Senhor concedeu nas suas mãos. Não foi fácil trazer o povo para perto dele, animar o povo, encorajar o povo. Nós vamos precisar também, querido, de estar animando, de estar encorajando, de estar edificando, principalmente os da fé primeiro. Porque muitos, nesse momento de pandemia, muita gente, muitos cristãos, né? Alguns que a gente conhece, congregam com a gente, outros são amigos, são de um outro ministério, mas a gente viu que no momento de dificuldade que passamos, que todos passamos, muitos se deixou se esfriar, eles se acomodaram, né? Deixaram de orar, deixaram a leitura e as disciplinas espirituais, né? E isso fez com que as pessoas se murchassem, né? Se esfriassem, acabaram se esfriando na fé, abriram mão, né, da vida espiritual. Muitos retrocederam nos seus caminhos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E é nesta palavra que nós estamos apegados, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vamos continuar, vamos caminhar, independentemente da situação que está acontecendo, a gente vai caminhar, porque o Senhor é fiel para recompensar-nos, mediante cada um se propor a fazer. Então, queridos, que você, nesse momento, saiba que você tem a sua responsabilidade. A responsabilidade, querido, não é só da liderança. A responsabilidade não é só do pastor, a responsabilidade não é só dos presbíteros, não é só dos diáconos, mas a responsabilidade é de toda a igreja, porque você tem o Espírito Santo do Senhor, e você pode ter certeza, querido, que alguma coisa você sabe fazer, algum talento Deus te deu. Então, nesse momento, nós temos que unir todas as forças, querido, porque grande, né, como o próprio Neemias, ele mesmo diz, né, que a obra era grande, o serviço era grande, ele não poderia parar, né? E nós não podemos parar, porque é uma obra contínua na minha vida e na sua vida, é uma obra de todos os dias, porque ser cristão, querido, não é um dia sim, um dia não, ser cristão é ser todos os dias, querido. Você acorda cristão, dorme cristão, nós não podemos separar, né? Nós somos cristãos, querido, é a nossa maneira de vida, é a nossa vida. Nossa vida nós somos cristãos. Nós somos um povo que Deus separou para fazer a diferença. Para fazer a diferença. E agora é a hora de fazermos a diferença. Agora é a hora de nos mostrarmos como igreja. Não que nós estamos escondidos, querido, de maneira nenhuma, né? Nós jamais, né, tivemos escondido. Nós temos, graças a Deus, toda a liberdade para pregar. Nós temos um país que nos dá toda a liberdade para pregar, para evangelizar. Mas é a hora, depois desse momento, onde as pessoas, queridos, estão completamente quebrantadas, enfermas, espiritualmente, sentimentalmente, doenças, querido, como a depressão, doenças, né, que infelizmente esse momento trouxe a mais, né, para a sociedade. São esse tipo de pessoas que a gente vai lidar. São esse tipo de pessoas que nós temos que estar preparado para acolher, para abraçar. São esse tipo de pessoas que o Senhor vai preparar para que a gente venha evangelizar, para que a gente venha servi-las em nome do Senhor Jesus. Para que a gente venha servi-las em nome do Senhor Jesus. E quem vai manifestar cura nas suas vidas, querido, é o próprio Senhor Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Nós vamos acolher, nós vamos abraçar, nós vamos amar, nós vamos servir, mas quem vai ministrar cura nas suas vidas é o Senhor Jesus, independente de como ela vier, né? É o Senhor que vai mover na vida delas. É o Senhor que vai trabalhar na vida delas. É o Senhor que vai curar as emoções. É o Senhor que vai curar, querido, as enfermidades físicas. É o Senhor que vai libertar das opressões diabólicas. Porque nesse momento, quantas pessoas estão vivendo debaixo de opressão, uma opressão muito grande, uma opressão
diabólica muito grande, e é nós como igreja, através do poder e da autoridade do Espírito Santo, que a gente vai resgatar essas pessoas debaixo desta opressão diabólica, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Jerusalém estava debaixo de um jugo, mas o Senhor levantou este homem. Muitos não queriam que isso viesse a acontecer, muitos não queriam que o muro viesse a ser edificado, que a cidade viesse a ser fortalecida, mas o Senhor era com ele, o Senhor era com Neemias, e aquilo que o Senhor concedeu para ele, a sua missão, que era a reedificação dos muros, era não só a reedificação, mas também animar o povo, encorajar o povo, a se levantarem, a estar firme nas promessas do Senhor, porque grande ainda era as promessas do Senhor para o povo de Israel, e assim aconteceu como o Senhor prometeu, e na minha vida, na sua vida não vai ser diferente. Aquilo que o Senhor prometeu na minha vida, na sua vida, vai se cumprir. E o Senhor prometeu o quê? O que é que o Senhor prometeu na minha vida que vai se cumprir? O Senhor promete, na sua palavra: eis que te dou poder e autoridade. Eis que te dou poder e autoridade. O Senhor está nos dando poder e autoridade sobre o quê? Sobre as doenças, sobre os demônios, sobre esses problemas que nós temos vivido e visto na nossa sociedade. Esta é a nossa luta, querido. Nós temos uma luta e nós não podemos fugir desta luta. Pelo contrário, nós vamos encarar aquilo que nós tiver que ser encarado com muito amor, com muita coragem, em nome do Senhor Jesus, e se ajudando uns aos outros, que isso é importante. É muito importante, querido, não pensar somente nas pessoas de fora, mas não esquecermos das pessoas de dentro, também, por ter passado todo esse momento, tem pessoas que precisam também ser reconstruídas, casas nos nossos lares também precisam de reconstrução. Mas você também é aquele homem e aquela mulher dentro da sua casa, que o Senhor levantou para ajudar nessa edificação, para ajudar nessa reconstrução. E vamos caminhar desta forma. Vamos andar juntos, e é juntos nesta caminhada. E é juntos que a gente vai ser bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Juntos, como família, como um povo de Deus, como igreja de Deus, porque Ele é o cabeça. Nós, queridos, nós fazemos parte do corpo, tendo Ele como cabeça, querido, porque a igreja é dele. Ele edificou a igreja, e a palavra do Senhor Jesus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, não prevalecerá, ainda que venham os ventos, ainda que venham as dificuldades no meio da caminhada, ainda que o inimigo se levante, a palavra do Senhor é comigo, com você, que diz: a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. É Ele que está na frente, querido. E se situações vier, querido, nós temos que entender por aquele lado. É uma situação que vai nos edificar. Edificar o quê? A nossa fé. A nossa fé. As situações que vão trazer o quê? Crescimento espiritual. São situações que vão agregar o quê? Uma espiritualidade maior na minha vida, na sua vida. Os momentos difíceis vão trazer o quê? No meio desta caminhada, todos esses benefícios para que a gente venha continuar frutificando. Porque o que se espera de mim e de você como igreja do Senhor são os frutos. Então toda a situação adversa que acontecer é para uma capacitação maior, para que a gente venha dar mais frutos e continuar dando fruto até a vinda do Rei da Glória, querido. A nossa vida é frutificar na presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Saiba disso, querido. Então tudo que vier acontecer no meio dessa caminhada, todas as situações que vier contra nós, que vier contra a igreja, é para crescimento meio seu. Vieram situação na vida de Neemias e fizeram de Neemias o que? Mais forte. Tornaram ele mais forte. Ele continuou se fortalecendo. Os inimigos estavam se levantando, mas para destruição, mas ao contrário de destruir, estava fortalecendo a vida de Neemias, querido. Então as dificuldades viram para nos fortalecer na presença do Senhor Jesus, querido. Em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra, querido,
Assim como Neemias, ele cumpriu sua missão, assim como os muros foram edificados, assim como a vida a espiritualidade, a vida espiritual do povo, né, foi também edificada, não vai ser diferente, querido. Em nome do Senhor Jesus. Esse mundo está precisando de Jesus. Esse mundo, querido, as pessoas tiraram Jesus. Essas pessoas, né, infelizmente, estão tirando, mas a gente vai novamente, querido, como igreja, vão novamente, né, levar essas pessoas para perto de Jesus. E a obra é dele que convenceu os corações. Amém, querido? Queria orar com você nesse momento. E qual é a oração? A oração de Neemias, querido. É oração com lamento, com choro. É jejum, é oração. Queridos, é isso que nos fortalece. É isso que vai nos fortalecer. Então, querido, não podemos sair, mais uma vez, para deixar bem claro, isso esteja no seu coração. Não dá para sair para uma obra. Não dá para sair para poder servir sem estarmos debaixo, querido, de jejum e de oração, de palavra do Senhor. Então, querido, a oração ela está ligada com o cristão. Então, que nesse momento possamos orar nesse sentido. Se você deixou de orar, querido, se você deixou a sua disciplina espiritual, de jejuar, volta. Volta. Em nome do Senhor Jesus, volta a ter essas práticas, volte a jejuar, volte a orar, volte a acreditar, volte a ter fé, querido, volte. Em nome do Senhor Jesus. Que grande é o Senhor na minha vida e na sua vida. E oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento como igreja do Senhor, Pai, não é fácil, para mim não é fácil, Pai, as dificuldades, né, ainda mais pregar para um aparelho de celular, eu ainda tenho muita dificuldade em fazer, mas em nome do Senhor Jesus, Paizinho querido, aonde esse vídeo chegar, as pessoas que vierem estar conosco nesse momento, Pai, assistindo, ouvindo, Senhor Jesus, aquele que se dispôs no seu coração, né? Que esse ano é um ano de servir, que esse ano é um ano de sair do comodismo, de sair, né, do anonimato. Esse ano é um ano de frutificarmos, vamos dizer desta forma, é um ano de lançarmos a semente. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós precisamos do Teu Espírito, para que o Teu Espírito nos dê a sabedoria, que o Teu Espírito nos dê o discernimento, o fruto, né? O fruto de quem tem o Espírito Santo é o discernimento, a sabedoria. Não podemos sair de qualquer jeito, Pai. Temos que ter a direção do Senhor. Neemias, ele não saiu de qualquer jeito, não fez as coisas de qualquer jeito, de maneira nenhuma, Paizinho querido. E eu creio que o Senhor vai nos dar a direção, eu creio que o Senhor vai nos dar a estratégia. E todo o levante do inimigo, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Fortalece a fé e a vida de cada um. Encoraja cada um. Aqueles, Pai, que estão cabisbaixo ainda, Pai. Aquele que ainda está desencorajado, aquele que está desanimado com todo esse momento que nós estamos vivendo, Pai. Que o fogo do Teu Espírito nesta hora, que a Tua presença, Senhor, enche esta casa. Que a Tua presença enche esse homem, enche essa mulher, enche esse casal, enche esse jovem, esse adolescente. Que a Tua presença nesse momento venha fortalecê-lo e encorajá-lo, Papai, para esta obra, para esta missão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, ouve a oração dos Teus servos, ouve a oração das Tuas servas, né? Como mesmo Neemias, aqueles que oraram e buscavam a Deus por temê-lo. Nós sabemos, eu tenho certeza do que eu vou falar, Pai. As coisas ainda não estão piores, porque a igreja continua orando, a igreja continua clamando. Existem homens e mulheres, Pai, que estão chorando, homens e mulheres que estão se humilhando, homens e mulheres que estão jejuando, homens e mulheres que estão se dedicando e buscando a Tua misericórdia. Por isso, pela razão de não sermos destruídos, Pai, são as Tuas muitas misericórdias. Então, a cada um que está, Papai, na sua casa, orando, buscando a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu possa fortalecê-lo, Pai, visite os hospitais nesta hora, Pai, a cada doente, a cada, Pai, pessoas que estão na UTI, Pai, a todas pessoas que estão nas enfermarias, ou aquele que está na sua própria casa, se recuperando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que é unção de cura, Paizinho querido, e vem invadir os hospitais, vem invadir os presídios, vem invadir nesse momento a casa e a vida de cada um,
Cura, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso antídoto, o Senhor é o nosso remédio. Senhor Jesus, nesta hora nós queremos que o milagre venha do Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, faça este milagre. Move as águas, Senhor Jesus, em cada lar, em cada família, em cada hospital, onde houver um doente, um enfermo. Em nome do Senhor Jesus, que são muitos que estão espalhados por todo o nosso Brasil, Pai. As regiões onde as pessoas, Pai, têm tido dificuldade, Pai, tem lugares que a situação está cada vez pior, mas em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e manifesta a Tua graça, os Teus favores. É o que nós te pedimos como igreja do Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus.